Tu pode resolver os teus problemas terrenos e os teus traumas passados aqui na Terra, ao mesmo tempo que tu trabalha para uma vida espiritual para o além da vida terrena, né? Então, nenhuma das duas opções anula a outra e elas só se complementam. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Obrigado ao Roberto Ribeiro por pedir Creed com Faceless Man. Oh Lord, I stand against the Faceless Man. Então, a gente tem o clássico Creed aí, o vocal com ovo na boca, né? É o que diziam na época lá, né? Eu parecia o Kiko cantando com as bochechas gigantes e fazendo essa voz grave, né? Que muitas pessoas até confundiam com Ed Vedder, né? Diziam que ele estava tentando copiar o estilo do cara. Não sei se chega tanto, mas é que o Creed encerrou aí essa depressão e melancolia dos anos 90, né? Eles iniciaram aí o post-grunge e eles abriram as portas para os anos 2000 para bandas como Nickelback, Default, Submersed. Então tem um subgênero de música aí iniciado pelo Creed que é muito bom, tem muita coisa boa. E já que eu mencionei Nickelback, o primeiro disco deles, Silver Side Up, eu assino embaixo. Eu sei que é uma banda que as pessoas adoram odiar, mas Silver Side Up é uma bela dica ali. Ali é um Nickelback tentando provar, né, com sangue no olho, com vontade de mostrar pro que eles vieram ao mundo, e eles fazem um post-grunge perfeito na medida. Então quem quer um peso e não quer, ou pelo menos quer entender de onde veio, né, de onde nasceu o Nickelback, por que eles ganharam a fama, Silver Side Up é uma bela dica. O Creed com certeza marcou aí o início dos anos 2000 e esse movimento de som mais pesado unido ao mainstream, que também isso é uma coisa muito boa de se ressaltar, né? Creed, Nickelback, essas bandas aí todas tocavam no rádio, tinham clipes na MTV, falecida MTV pra quem lembra, então é muito curioso ver que o som pesado, guitarra, ninguém tinha medo disso no mainstream. Isso era uma coisa muito boa, assim, numa época muito prolífera para descobrir banda nova. E aí, com o término do Creed, nós tivemos o excelente Alter Bridge, né? Com o Sr. Miles Kennedy nos vocais, e aí foi outra explosão sonora também, que dura até hoje, né? Eu confesso que eu não gosto muito da direção que o Alter Bridge tem levado nos últimos discos, mas o primeiro, o segundo e o terceiro, para mim, são excelentes, e é claramente o Alter Bridge é formado pelos restos da formação do Creed, né? Na verdade, o Creed sem o vocal, né? Os caras decidiram, vamos manter o som pesado e vamos subir um pouquinho os tons das músicas para não ficar nessa boca de ovo aí, nesse vocal grave, mas o Scott Stapp manda muito bem. E o Creed tem também o agravante, né? Eu vou falar agravante porque tinha muita gente que não gostava disso, né? Mas diziam que eles eram pessoas, era rock cristão, né? Então até tem um episódio do South Park que o Cartman quer iniciar uma banda de rock cristão pra tirar sarro do Creed. Eles caíram muito nessa categorização de ser rock cristão e isso fez com que muitas pessoas também não quisessem ouvir o som da banda. A gente vai ver na letra de hoje que isso aí faz todo sentido, porque tem menções à cristianidade ou até pelo menos à cultura bíblica, né? Eu não sei até que palavras usar pra descrever isso, né? Mas tem uma religiosidade, tem uma espiritualidade no som dos caras, que depois o Alter Bridge abandonou isso aí, né? Então dá pra ver que também pode ter sido uma influência do Scott Stapp, mas alguém, quando eu já falei de Alter Bridge ou de Creed antigamente, alguém já me disse nos comentários que o senhor guitarra do Creed, que o nome dele é Mark Tremonti, claro, esqueci o nome, o guitarrista favorito do Rodrigo ali, o Mark Tremonti, ele também é cristão, né? Ele também tem um viés religioso, um viés espiritual, mas isso não impede o som da banda ser muito bom e também pra mim, no meu caso, não me atrapalha nem um pouco, né? Eu não me importo nem um pouco com as bandas de hard rock que tem letras misóginas, mas eu também não me importo de bandas que têm letras cristãs, né? O bom, se a música é boa, a letra não importa. Eu vivo por essa regra musical há muitos anos já. Uma música boa salva uma letra ruim, mas uma letra boa, ninguém vai parar pra escutar se a tua música for ruim, né? Então a gente pode ver até que nos Chili Peppers, né? Não tô falando que eles têm letras ou músicas ruins, mas muitas das letras, como a gente tem analisado no canal, é um descargo de consciência, às vezes a gente não faz a menor ideia do que o Anthony tá falando, mas o ritmo e o embalo é tão bom que ele carrega a música e as pessoas escutam tranquilamente, né? Então, talvez até para isso que existe esse canal, que é para as pessoas saberem que raios ele quis dizer com isso, né? Mas vamos voltar pro assunto de hoje, que é Creed com Faceless Man. Vamos pro verso 1 então. I spent a day by the river, it was quiet and the wind stood still. I spent some time with nature to remind me of all that's real, né? O Scott Stapp aqui, já vamos traduzir a letra, né? Mas o Scott Stapp também tinha um tom de melancólico, né? Melancolia, depressão. Então ele herdou um pouquinho dos anos 90, né? A influência dele é clara, mas as músicas eram mais pra cima e tinha um tom um pouquinho maior de positividade, né? A gente tinha no grunge ali dos anos 90 algo muito mais depressivo e quase que se entregando, né? Ou tipo assim, as forças malignas, elas eram muito mais fortes do que a força de vontade da pessoa que cantava a música, mas aqui no Scott Stapp, já iniciando esse post-grunge, ele tinha uma noção muito mais amigável, muito mais esperançosa das
das coisas, talvez pela religiosidade, né? Então vamos de novo, né? I spent a day by the river, it was quiet and the wind stood still. Então eu passei um dia inteiro na beira do rio, né? E tava quieto e até o vento parou. Olha só, interessante. I spent some time with nature to remind me of all that's real. Então eu passei um tempo com a natureza para ser lembrado de tudo que era real. Interessante. Então ele tá procurando uma resposta, talvez, né? It's funny how silence speaks sometimes when you're alone and remember that you feel. Então é engraçado, é curioso, né? Como o silêncio às vezes fala contigo quando você está sozinho. Então ele com seus pensamentos teve que enfrentar os seus próprios demônios, né? And remember that you feel. E se lembrar ou ser lembrado daquilo que você sente. I said it's funny how silence speaks sometimes when you're alone and remember that you feel. Eu disse que é engraçado como o silêncio fala algumas vezes quando você está sozinho e faz você lembrar do que você sente. Vamos ver o que ele está querendo dizer, né? Eu acho que é um conflito interno, né? Porque o refrão ele diz Again I stand, Lord, I stand against the faceless man. É clássico refrão. Essa música é muito boa. Foi uma bela escolha. Então, de novo, eu me levanto, né? Mas a ideia do stand é a ideia de tomar uma posição. Então, agora eu me defendo. Eu me levanto para me defender. Lord, Senhor, né? Então aqui já dá essa conotação religiosa. I stand against the faceless man. Então eu me levanto, eu me defendo contra o homem sem rosto, né? O faceless man. Então, o homem sem rosto pode ser o nosso lado sombrio, né? Pode ser essa força de melancolia, essa força de depressão, pode ser essa força que está querendo fazer ele desistir ou que está fazendo ele desviar da sua rota. Então, muitas coisas podem ser englobadas no homem sem rosto, né? Então, se tem uma definição melhor para homem sem rosto, deixa embaixo nos comentários, né? Conhece um pouquinho mais da história do Creed, que eu não conheço. Talvez tenha uma menção mais direta ao homem sem rosto, né? Mas se a gente for um jeito mais generalizado, pode ser várias coisas, né? Essas forças sombrias que permeiam a nossa mente e também a mente das outras pessoas, né? E aí talvez a força de vontade dele, ou talvez até a fé, tenha que ser muito maior do que essas forças malignas, né? Again I stand, Lord, I stand against the faceless man. Pesadaço, né? Now I saw a face on the water, it looked humble but willing to fight. Então agora eu enxerguei um rosto na água, né? Viu a sua reflexão, o seu reflexo. It looked humble but willing to fight. Então ela parecia humilde, mas com vontade de lutar. I saw the will of a warrior, his yoke is easy and his burden is light. Então eu enxerguei a vontade de um guerreiro, né? His yoke is easy and his burden is light. O yoke é uma peça que trava, né? Então assim, his yoke is easy é como se fosse assim, a sua corrente ou aquilo que impossibilita, o que está travando ele é fácil, ou seja, é fácil de se desvencilhar. Então é tipo assim, o yoke vem daquela ideia de é uma peça que vai para travar aquela coisa que o boi usa para puxar um carrinho, uma carroça, uma carruagem, o que seja, né? E se eu não me engano, isso já tem uma conotação também bíblica, assim, porque yoke é uma palavra muito específica para definir essa parte que prende, né? Mas aí que para nós, na tradução, o foco é essa ideia de prender. Como ele diz que o yoke dele é easy, quer dizer que não está prendendo tanto ele ou é fácil de se desvencilhar. And his burden is light. Aí aqui faz sentido com essa outra frase, porque o seu peso é leve, né? Então, ou seja, a presilha ou a corrente ou aquilo que prende ele é fácil e aí o peso ou aquilo que ele carrega, né? O que está sobrecarregando ele é leve. Então dá essa conotação de que ele consegue se desvencilhar e como ele fala que ele é um guerreiro, ele consegue vencer essa batalha, né? He looked me right in the eyes, direct and concise to remind me. Então ele olhou nos meus olhos, né? Me olhou diretamente nos olhos, né? A reflexão ou reflexo que ele viu na água olhou de volta para ele, direct and concise to remind me, né? Então foi direto e reto para lembrá-lo que to always do what's right. He looked me right in the eyes. Então, ele me olhou diretamente, né, e com esse olhar focado para lembrar-me para sempre fazer o que é certo. He looked me right in the eyes, direct and concise to remind me to always do what's right. Né? E aqui, repetir uma frase também é uma manha de composição muito boa, né? Repete 2 vezes para matar um tempinho de verso ali ou para reforçar uma ideia, né? Não estou chamando o Scott Stapp de preguiçoso, né? Aí ele diz de novo no refrão, Again I stand, Lord, I stand against the faceless man. Então, de novo, Senhor, eu me levanto, né? Eu tomo uma posição. O stand também é isso, é tomar uma posição. Pode ser de defesa, mas também pode ser de ataque, né? No outro refrão eu falei que era de defesa, mas nem sempre, né? O stand é tomar uma posição against the faceless man, né? Contra o homem sem rosto, né? O homem sem rosto pode ser várias coisas, como eu falei anteriormente, né? E aí, como se a gente for levar essa ideia dessa conotação mais bíblica, o homem sem rosto também pode ser aquele que não quer se identificar, aquele que não falamos o nome, então coisas desse tipo, né? Because if the face inside can see the light, I know I'll have to walk alone. Porque se o rosto dentro não pode enxergar a luz,
eu sei que eu vou ter que caminhar sozinho. Então, o Faceless Man é aquele que reside dentro dele, a escuridão interna, né? Pelo menos a partir dessa frase aqui, né? And if I walk alone to the other side, I know I might not make it home. E se eu caminhar sozinho para o outro lado, eu sei que talvez eu não consiga voltar para casa. Então, talvez ele vai mergulhar tanto na própria escuridão que ele não vai conseguir achar um caminho de volta. Bem interessante, né? E totalmente psicológico, né? Então, enfrentar os seus próprios medos, mas não só os seus medos, né? Os seus traumas, a sua própria escuridão, o seu shadow side, aquela vozinha interior que quer que a gente desista, quer que a gente se entregue, quer que a gente culpa todos os outros ou o mundo inteiro, menos nós mesmos, pela nossa responsabilidade. Next time I see this face, I'll say I choose to live for always. Então, a próxima vez que eu enxergar este rosto, eu vou dizer eu escolho viver para sempre, né? So won't you come inside and never go away? Next time I see this face, I'll say I choose to live for always. Então, por que você não entra e nunca vai embora? Na próxima vez que eu ver esse rosto, eu vou dizer que eu escolhi viver para sempre, né? E o engraçado é que ele não falou forever, né? Ele falou always, mas dá na mesma, né? So won't you come inside and never go away? Então, por que você não entra e nunca vai embora, né? Então aqui, essa ideia de entrar e nunca ir embora, talvez, como ele fala Lord, Deus, e tem toda essa conotação religiosa, né? E filosófica nas letras do Creed, eu imagino que essa entrada é ele recebendo o Senhor, né? Ele aceitando a religiosidade na sua vida, que vai dar forças para ele lutar contra essa força interna que está sendo mais forte que ele a princípio, né? E não existe problema nenhum em escolher a religiosidade, né? Então as pessoas podem fazer um tratamento para curar os traumas, ao mesmo tempo que ela pode abraçar o seu lado religioso e espiritual, e tá tudo valendo, né? Tem muitos psicólogos que são religiosos e são espirituais, uma coisa não anula a outra, né? Tu pode resolver os teus problemas terrenos e os teus traumas passados aqui na Terra, ao mesmo tempo que tu trabalha para uma vida espiritual para o além da vida terrena, né? Então, nenhuma das duas opções anula a outra e elas só se complementam. E aí ele repete o refrão onde ele diz que ele toma uma posição contra o homem sem rosto. Mas o homem sem rosto justamente é um homem que não tem posição, né? Um homem, uma mulher, uma entidade, qualquer outra coisa, um trauma, né? Uma escuridão, né? Não é necessariamente um homem carnal, né? Mas quando ele toma uma posição, ele tem que mostrar quem ele realmente é. E aí, obviamente, ele vai ter um rosto. Então, quando ele toma uma posição contra o homem sem rosto, tu diminui o significado desse trauma, dessa escuridão, dessa pessoa ou de qualquer outra coisa que está tomando conta da vida dele, né? Então, isso é totalmente psicologia e a palavra leva à ação e tomar uma decisão ou uma posição faz com que o trauma se diminua, né? Então essa foi a Faceless Man do Creed. Tem entendimento melhor dessa letra? Deixa embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para o próximo episódio? Deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Story from English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.